capítulo 11, versículo 22, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-los-eis. Vamos repetir o versículo 24. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes em orando, crede que o recebereis e tê-los-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Glória a Deus. Podemos aceitar, glorificando a Deus com palmas, glórias, aleluias, por esta palavra. Glórias a Deus, aleluia. Nessa passagem aqui, minhas irmãs, louvado seja o nome do Senhor, fala de fé. Algo que nós precisamos ter, irmãos, todos o santo dia. Fé em Deus para que realmente venhamos, aleluia, aguentar as provações, as aflições. Fé em Deus, aleluia. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus falou: tende fé em Deus. É somente em Deus, não é realmente na palavra do homem. Não é na palavra, aleluia, de alguém desta terra, mas é no Senhor. É descansar nele. E a fé da igreja do Senhor, aleluia, ela é algo realmente que não se vê. Como diz em Hebreus, aleluia, capítulo 11, que fala da fé, que ela é um firme fundamento, aleluia, das coisas que se esperam. Ou seja, a gente não vê, mas a gente crê. O versículo 11:1 de Hebreus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como é que está a tua e a minha fé hoje? Aleluia. O Senhor pergunta hoje para nós: como está a nossa fé? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde está firmada a nossa fé? Porque se a nossa fé está firmada em Deus, como ele falou ali no versículo 22, tende fé em Deus. Quando a gente fala, irmãos, em Deus, as outras coisas não nos abalam. Aleluia. E nós hoje, eu creio que o Senhor marcou esta tarde aqui para nós começarmos a examinar a estrutura da nossa fé. Como está a nossa fé? Será que ela está abatida? Será que ela está, aleluia, está realmente ali aposentada? Nós não exercitamos a nossa fé porque a gente pedir, aqui está falando, se pedir com dúvida, Deus já não trabalha. Se pedir com incerteza, Deus não tem como agir, irmãos. Porque já falou aqui na palavra, o próprio Jesus disse: tende fé em Deus. E eu acredito que todas nós que aqui estamos na casa do Senhor, primeira coisa, para nós sairmos de onde nós viemos, da nossa casa, eu não sei de onde que as irmãs vieram também, aleluia, foi uma questão de fé. Aleluia. Não foi para ver ninguém. Claro que a gente se alegra em ver umas às outras. Mas nós viemos aqui porque nós viemos pedir sim do Pai algo da parte de Deus, para Ele responder, para Ele orientar. E às vezes, irmãos, a nossa bênção não chega. Ela está estacionada, ela está arquivada.
Porque a nossa fé ela não está sendo ativada. A nossa fé ela tem que ser balançada, chacoalhada. De que maneira que Deus, aleluia, exercita a nossa fé? Nós falamos na quinta-feira passada de aflições, de provas. E é exatamente isto. As nossas aflições diárias, nossas provas diárias, irmãos, é aquele momento realmente que nós somos afligidos, que nós somos provados ali, né, dentro do nosso lar, lá fora, numa situação de enfermidade, de desespero, de falta, de perca, de não saber o que fazer. Isso faz parte de exercitar a nossa fé. Às vezes nós acostumamos realmente depender somente de pedir, né? Pedir aos irmãos. Eles podem orar, podem, faz efeito, faz, que a palavra de Deus diz que o justo, a oração do justo faz muito efeito. Mas só que aqui nós vemos essa palavrinha chamada dúvida no versículo 23. E não duvidar em seu coração. Quando é o momento que nós oramos a Deus, Senhor, esta aqui é a minha causa. Aí quando a gente lembra dessa causa, já começa a dar um abatimento. Já começa a nos entristecer. A gente já começa a lembrar quanto tempo que a gente está orando e pedindo por esta bênção. Aleluia. Sabe qual é o nome disso? Dúvida. Incerteza. E hoje, nesta tarde, nós vamos pedir ao Pai que Ele nos ensine, nos expulse esta dúvida, irmãos. Porque é um empecilho de Deus trabalhar. Está falando que a fé é algo que não se vê, mas crê. É olhar pelos olhos da fé. Hoje eu estou vendo dessa maneira, está nesta situação, mas pela fé eu creio, não estará mais assim, Deus vai mudar. Porque eu tenho fé. Porque a palavra tem poder sim, aleluia, a fé tem mais poder ainda, aleluia. Então se hoje aquilo que nos impede de nós alcançarmos a nossa bênção é a dúvida, ela vai ser arrancada hoje nas nossas vidas. Se esse é o empecilho que está realmente fazendo, aleluia, como uma barreira para Deus trabalhar, ela vai sair hoje da nossa vida. Em nome de Jesus, irmãos. Porque há muitos que estão orando há muito tempo. É claro que tudo é pela vontade e tempo de Deus. Mas às vezes a gente atrasa a bênção. Por causa dessas dúvidas, dessas incredulidades. Aí o Senhor pede hoje, fala para mim e para você. Olha para mim. Quando Pedro olhou para Jesus, o que aconteceu? Ele andou por cima das águas. Não foi? Que representa o sobrenatural, que ninguém consegue de si mesmo andar em cima das águas, se não for Jesus autorizando. Aleluia, mas quando ele olhou para os lados, ali o vento tocou, ele balançou e afundou. É assim mesmo. É assim mesmo. E Deus hoje, nesta tarde, Ele está examinando a fé de cada um aqui de nós, irmãos. Ele está pesando, olha, esta fé aqui está falha. Esta fé aqui está falhando. Por quê? Aqui está dizendo, porque em verdade vos digo, versículo 23, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo, olha só, irmãos, essa palavrinha aí, ó, sem exceção, é tudo mesmo, tudo que pedir, tudo que disser, lhe será feito. Aqui não fala do grão de mostarda, né? A semente, a menor semente. Mas é exatamente isso. Não importa se a tua fé é pequena. Só não deixe ela morrer. Só não deixe ela ficar estacionada. A fé, irmãos, ela é como se fosse o motor de um carro. A irmã Cris que dirige ali, aleluia, ela deve saber que se o carro ficar muito tempo parado, o motor ele não vai funcionar. E a fé é algo que precisa ser movimentada. Ela precisa ser ativada, meus irmãos. Ela precisa ser utilizada pelas nossas vidas. Porque do contrário, irmãos, aleluia, nós não veremos nem ao Senhor. Como que nós venceremos as batalhas sem fé?
Então hoje o Senhor nos ensina a não depender da fé alheia, a não ficar na preguiça espiritual. Às vezes se tornou um hábito na nossa vida, irmãos. Às vezes a gente já ali se acomodou. Não, eu sei que a bênção vai vir. E a gente fica só por ali. Não, ela vai vir. Ela vai vir. E quando que a gente vai até ela? Porque a fé, ela tem que também ser, ela tem que ser por ação. Tem que agir, igreja. E qual é a nossa parte? Primeiramente, a confiar. Tirar essa dúvida que está travando a nossa bênção na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida espiritual, vida conjugal, em todas as áreas da nossa vida. Tirar esta dúvida. Senhor, eu não consigo enxergar a minha bênção ainda chegando. Mas eu peço-te hoje, Pai, chacoalha essa minha fé. Mas aí você se prepara, ou pede para Deus preparar você para ser chacoalhada a tua fé, que vai ser um momento de prova. Porque Deus vai movimentar a tua fé, vai ser um momento de repente que você nem espera, né? Vai lembrar hoje dessa palavra, de repente, se o Senhor permitir a gente entrar numa aflição. E de repente ali naquela situação vai exigir de você para clamar a Deus. E aí nós vamos assistir somente, ou a gente vai invocar o nome do Senhor? Ou a gente realmente vai clamar o nome do Senhor e lembrar desta palavra? Realmente, aquela mensagem, a irmã disse ali, que seria movimentada a minha fé. Então aumentou as minhas lutas. Não é que aumentou, a luta não para, irmãos. É diária, a vida do crente, a luta ela é diária. Nós somos provados diariamente. E se a fé, aleluia, ela não for ativa, se ela não for movimentada, não haverá resultados. Não haverá bênçãos. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 24 diz: por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-los-eis. É exatamente essas duas palavrinhas que a gente quer chegar, sem orar e sem crer. A gente já quer o que logo, irmão? Já pular essas etapas. A gente já quer receber e já ter na nossa mão. Não é isso? Então, mas aqui a etapa primeiro, aleluia, é crer, orar, né? Primeiro é orar a Deus e crer. Tem que crer, irmãos. O crer, ter fé, é a chave que vai ligar ali aquele carro para movimentar, né? Estou dando exemplo do carro, aleluia. Então, se nós não oramos como o nosso Deus quer, aleluia, não vai funcionar. Se nós pedimos com dúvida, não vai funcionar. Vamos continuar estagnados, só esperando a bênção chegar. Aleluia, louvado seja Deus. E o versículo 25 diz: e quando estiverdes orando, perdoai. Olha aí, irmãos. Olha o ponto que Deus nos trouxe, Jesus nos trouxe aqui nesta passagem. Além de nós não crermos, existem vários empecilhos, esqueci o nome. Impedimento, aleluia, que faz a gente não chegar à nossa bênção. A gente falou aqui de dúvida, incredulidade, preguiça, mas olha algo que Jesus está aqui, nos lembrando nesta tarde. Ele está dizendo: quando orar, perdoa. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Está vendo? Mais uma barreira que o Senhor Jesus hoje nos lembra. E que o Espírito Santo venha nos lembrar. Se nós temos pendência com algum irmão nosso. Quando se fala de irmão, fala-se de família, fala de vizinhança, fala de patrão, fala de gente lá fora. Fala de alguém que foi magoado pelas nossas palavras e ações. Que nós não pedimos perdão e nem liberamos perdão. Está vendo aí? Mais um impedimento,
mas algo que realmente Deus não está respondendo a nossa oração. Ele está ouvindo, Ele sabe o desejo do nosso coração, mas Ele não vai atender. Porque existem empecilhos, existem barreiras. E Jesus falou aqui, se não perdoa, no 26 diz assim, se não perdoardes o Pai, o próprio Deus não vai perdoar a nós. Aleluia. Que o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Se Ele realmente não perdoar, como está falando aqui, aliás, realmente não, Ele não perdoa. Aleluia, louvado seja Deus. Então, muito menos Ele vai atender o nosso pedido. Muito menos. Aleluia. E para a gente perdoar, irmãos, se está falando de perdão, de algo que está no nosso coração, que está acumulado, a falta de perdão, a falta de humildade que a gente precisa de Deus realmente para falar, porque ninguém nos vai de cara lavada com alguém que realmente nos magoou, ali tentar conversar, a gente não quer ver tão cedo. Isso é do homem, né? Da nossa natureza pecaminosa, né? De não se humilhar a ninguém que nos ofenda, mas do contrário, Jesus está falando aqui como um pai. Ele é chamado pai de amor. O próprio Jesus de Nazaré, ele deu o exemplo ali na cruz, quando ele disse o que, irmãos? Pai, perdoe porque não sabe o que fazem. Ele está referindo-se àqueles que iriam matar ele. Já tinham tirado o sangue dele, já tinham ali esbofeteado, cuspido na face de Jesus, zombado de Jesus. E ele estava olhando para aqueles que iriam matá-lo, que estavam matando ele. E ele disse, Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. Jesus Santo, Filho de Deus, puro, aleluia, e agora e nós? E nós? Irmã, mas não é fácil, mas também não é impossível. Para aquele que diz que nasceu de novo, que serve a Jesus, ele vai se tornar igual a Jesus. Ele vai perdoar. Quando bater, der um tapa na sua face, fazer o que a Bíblia diz? Dá outra face. Se pede para você correr 1 milha, você vai correr 2. E lá na palavra não diz se é teu amigo, não. Pode ser o teu próprio inimigo. Aleluia. Eu mesmo tenho vivido isso. De pessoas que me desprezam e no momento que mais precisam lembram de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu me alegro com isto, irmãos. Sem eu reclamar, eu murmurar e julgar aquele irmão ou aquela irmã. Amém? Porque é o nome do Senhor que está sendo glorificado. Então hoje, nessa tarde, Jesus ele quer destravar aquilo que está travando da nossa bênção ser respondida nesta tarde. Ele está orientando, ele está clareando a nossa mente, ele está mostrando o caminho, mostrando aqui a receita, aleluia, para que a gente venha começar a receber as nossas bênçãos. Eu tenho uma encomenda para receber, disseram que veio 2 vezes ali e não apareceu, Patrícia, que eu não vi, nem acho que nem você não viu, porque ela é minha vizinha, né, parente nossa. Aleluia, e mandaram eu buscar lá no correio, e é até amanhã. Aleluia. Da mesma maneira, irmãos, a nossa bênção está empoeirada no correio de Deus. Aleluia. E a gente pensa que é tudo diabo. É a falta de fé que foi falado. É a dúvida gerada no nosso coração. É a incerteza, é o comodismo, é a preguiça. Mas só que Jesus está falando de algo dentro da alma. A falta de perdão. Aleluia. Eu quero algo para mim, mas aleluia, eu não libero perdão na vida do meu irmão também para que ele seja abençoado. E quando é assim, irmãos, quando a gente não tem coragem, essa coragem vem de Deus.
Se Deus está falando hoje aqui para nós, é porque Ele está lembrando, ou se você esqueceu, Ele vai lembrar esta ofensa que a gente cometeu, porque eu tenho certeza que esta palavra aqui, ela tem destino, e eu recebo para mim. Essa palavra não tem erro, aleluia. O Senhor falou, se Ele está dizendo para nós perdoarmos, aleluia, é porque existem corações travados de falta de perdão. Liberar perdão, né? Isso é obra do Espírito Santo. Ferida da alma, quem trata é o Espírito Santo. Mas só que Ele não é mal educado, Ele não força ninguém. O dever do Espírito Santo é nos lembrar, nos fazer se arrepender e nos dar coragem, porque precisa de coragem para a gente se humilhar. Mas eu creio que antes da coragem precisa de amor. A gente tem que amar os nossos inimigos. A palavra de Deus diz, amar, a palavra de Deus fala assim, Jesus que falou, a palavra diz que é olho por olho, dente por dente, não foi? E Jesus disse que a gente já tem que amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. O próprio Jesus falou isso, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós sermos perdoados, aleluia, pelo próprio Deus, aleluia, precisamos ser obedientes à voz de Deus. É o mandamento de Deus, é o segundo maior mandamento. O primeiro é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, irmãos, amar o próximo. Quem é este próximo? É o teu inimigo? É o teu inimigo também. Que é fácil amar aquele que abraça a gente, que ama a gente, irmãos. Que eu saiba, o céu ainda e sempre vai ser estreito. Que não é para quem quer, é para quem realmente renuncia a sua própria vida. É quem está realmente ali de acordo com Deus. Então, o segundo maior mandamento é o quê? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Se você aborrece teu irmão, você está aborrecendo a você mesmo. E principalmente ao Pai. Então, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui então o Senhor falando, recapitulando o que nós falamos aqui, o que a palavra nos trouxe nesta tarde. Hoje o Senhor, aleluia, nos fez, aleluia, parar para a gente refletir o porquê que a gente só está a pedir. A gente não sai desta parte, irmãos, porque são várias etapas, está aqui. Primeiro é pedir. A gente não consegue sair do pedir, da oração. A gente ali parece que naufragou, somente pede. Quem muito pede é porque não recebe muita bênção. Aleluia. Então, a gente parou ali só em pedir e orar. E hoje o Senhor está falando, eu estou orientando, aleluia, primeiramente tirar essa incredulidade do teu coração. Se Jesus falou que vai operar na tua vida, na tua casa, na tua família, Ele não é menino para que minta, né? Nem filho dele, é o Filho do homem, aleluia. Louvado seja Deus. E Ele não precisa ser lembrado, não, meus irmãos. Aleluia. E Ele está falando, é para crer. É para liberar perdão. Isso aí é para dentro da nossa alma. Não é somente perdão, mas o que está dentro de nós que está travando. O Espírito Santo vai lembrar, irmãos. Então hoje você não pode sair daqui dizendo, Senhor, eu não sei o que vou fazer. Não, o Senhor já falou. Ele já disse pela palavra dele, já orientou por que a bênção parece tão distante de nós. Aleluia. Ele já orientou. E não depende da minha oração, não depende da oração de ninguém aqui, não. É nós mesmos. Nós mesmos. Porque a fé é de cada um aqui. A fé é de cada um. Se a tua fé é pouquinha, já está de bom tamanho. Porque, como diz a palavra, o tamanho da menor semente, né? Que é uma mostarda. Pelo menos você tem fé, né? E só o fato de você ter vindo hoje aqui já é uma prova que Deus te deu fé. Porque quem não tiver fé, aleluia, nem estaria aqui para ouvir a palavra de Deus. Você veio com dor, você veio com sono, cansada, né? Você veio com muitas coisas para fazer ainda.
aleluia, o teu dia de repente foi muito acumulado, de muita opressão, de muito cansaço, não conseguiu produzir, mas você veio aqui como Maria e não como Marta, primeiro arrumando lá, para depois arrumar aqui dentro. Não, é primeiro arrumar aqui dentro como Maria, depois arrumar fora como Marta. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esta é a palavra de Deus nesta tarde, para os nossos corações. Amém? Vamos ficar de pés em nome de Jesus. Glorificado seja Deus, agradecendo por esta palavra de Deus. E nós vamos orar, irmãos, mas diferente, sem dúvida, sem incerteza, sem lembrar das dificuldades. Ai, irmã, eu vou orar de novo. Ai, irmão, olha os empecilhos, olha como é que está o tamanho desse gigante. Isso é dúvida, isso é incerteza. Você vai fazer desaparecer esse gigante que está te fazendo medo, que está fazendo você recuar a tua fé. Em nome de Jesus, nesta tarde, apresente tua família. Vamos apresentar todos os pedidos de oração aqui, que são muitos nomes aqui de pessoas, pessoas aqui, almas afligidas, almas que precisam de uma resposta da parte de Deus. Aleluia! E nós vamos interceder por todos nesta hora.